programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal da Câmara, trazendo as principais atividades dos vereadores de Piracicaba. Na noite da última terça, a Escola do Legislativo promoveu mais um curso. Desta vez, o tema foi Inovação na Administração Pública. O consultor em gestão, Júnior Roma, graduado pela Fundação Getúlio Vargas, foi quem ministrou o curso Inovação e Gestão do Conhecimento na Administração Pública. Foi realizado na Câmara de Piracicaba por meio da Escola do Legislativo. Mais de 30 pessoas, entre estudantes, gestores públicos e representantes de entidades, participaram do curso. Roma explicou detalhadamente como a administração pública pode acompanhar a inovação e destacou a importância da comunicação eficaz no processo de inovação e também para aproximar a população do poder público. A importância da inovação na gestão pública é como a inovação na nossa vida. É como nós olhamos o nosso dia a dia e como nós levamos as mudanças. Hoje a gente vive num mundo onde a mudança nos pede que a cada segundo a gente pense de maneira diferente, a gente olhe para o mundo de maneira diferente e a administração pública não pode ficar aquém disso. Hoje as pessoas, a população tem uma demanda muito grande da administração pública e a administração pública precisa viver esse momento que é intenso de inovação. A população ainda tem uma dificuldade do entendimento do que é o poder público. Então, quanto mais a comunicação passa por esse processo de inovação e chega com a comunicação de maneira fácil, de maneira entendível para a população, mais a população começa a vivenciar o pertencimento à cidade, mais a população começa a entender o papel dela como sociedade e o papel da administração pública como administração pública, e essa interlocução começa a funcionar. E aí todas as demais demandas começam a acontecer de maneira gradativa. Solenidade promovida pela vereadora Nancy Tami marcou a entrega de medalha de mérito legislativo a Ambrósio Martins Caldeira, o mestre Ambrósio. No mesmo evento, o professor universitário e fisioterapeuta Hélder de Souza Prado recebeu o título de cidadão piracicabano. Tristeza, por favor, vai. Com o som do sambista Juca Ferreira, foram homenageados na noite da última terça Ambrósio Martins Caldeira, o mestre Ambrósio, com a medalha de mérito legislativo, e Hélder do Prado Souza, conhecido na cidade como o pescador de imagens. As homenagens foram concedidas pela vereadora Nancy Tami. Com os seus 88 anos de vida, mestre Ambrósio foi servidor público na função de escrevente em um dos cartórios e notas de Piracicaba. Ele ganhou notoriedade na cultura criando o Cordão do Mestre Ambrósio, atuante desde 2009 no Carnaval de Rua de Piracicaba. Na TV Câmara, ele agradeceu a honraria. Olha, um negócio que eu não esperava nunca, tá? É muito bom, isso rejuvenesce a gente, né? Porque aos 88 anos receber uma homenagem é bom demais, né? Representa tudo para mim, essa é a verdade. O segundo homenageado da noite é conhecido pelo apelido carinhoso de pescador de imagens, por ter o hobby de fotografar a cidade de Piracicaba. O fisioterapeuta e professor universitário Hélder Prado de Souza recebeu o título de cidadão piracicabano. Eu sou natural de Campinas e vim para Piracicaba em 89 definitivamente para dar aulas na Unimep. E aqui em Piracicaba a gente acaba, como todo piracicabano, como todo cidadão que vive nessa terra, vendo as maravilhas que nós temos aqui, os cenários todos que nós temos, principalmente a questão do Rio Piracicaba. E eu, como amante da fotografia, sempre apaixonado, sempre saio para caminhar com a máquina tiracolo. E fui registrando o nosso meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora.
E aí, compartilhando nas redes sociais, com as pessoas, isso foi sendo valorizado, as pessoas foram curtindo e compartilhando, como é o linguajar de hoje, né? E aí, isso se transformou numa ferramenta para a gente também brigar e lutar aí pelas condições do meio ambiente, pela questão do rio Piracicaba. Então, eu costumo dizer que nas minhas fotos eu mostro o belo, eu consigo retratar a beleza que nós temos aqui, mas com aquela sensação de que precisa cuidar, a gente precisa cuidar e conservar esse meio ambiente. Eu acho que são duas figuras que são presentes para Piracicaba. Nenhum dos dois é nascido aqui, mas são pessoas que vieram e que amam essa cidade, que trouxeram contribuições assim muito relevantes. Do lado do mestre Ambrósio, é esse resgate da cultura popular, do social, da espontaneidade. Isso morre, né? Se não tiverem pessoas assim sensíveis que possam puxar essa cultura que enraiza nos nossos sentimentos, então isso se perde. E o Helder Prado tem o profissionalismo como fisioterapeuta, mas o que mais se destaca é a história do pescador de imagens. Falo que um é o pescador do resgate social, da cultura popular, e o outro, no caso do Helder Prado, é o pescador de imagens, principalmente de cenas ligadas à natureza. Eu fico impressionada com o olhar dele, a fotografia que ele traz. Às vezes a gente pode passar por ali e não fixar essas imagens tão lindas e que hoje são presentes em vários locais, museus, centros públicos. Nas fotografias, na minha sala mesmo, eu tenho uma foto, né, tirada por ele. Então ele registra, ele faz esse registro de imagens lindíssimas da nossa cidade, principalmente vinculado ao nosso rio, principalmente vinculado à natureza. Então eu acho que Piracicaba ganha dois presentes, né? São pessoas que não nasceram aqui, mas a gente tem a honra e tem a alegria de ter entre nós. Reforma da Previdência foi o tema da audiência pública realizada na noite da quarta-feira, dia 8, por iniciativa do vereador Matheus Zeller. A audiência pública realizada na última quarta-feira discutiu a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que está em trâmite no Congresso Nacional e trata sobre a reforma da Previdência. A iniciativa partiu do vereador Matheus Zeller, que convidou secretários municipais, professores, sindicalistas, OAB e demais interessados para discutirem o tema. Advogado e sindicalista, Osmir Bertazzoni disse à TV Câmara que o texto que está tramitando no Congresso se trata de uma deforma. Uma reforma quando se muda alguns pontos de um sistema em funcionamento. Isso é uma deforma. Na verdade, é o fim da Previdência Social no país. Mudando do sistema que ela existe até hoje, que é um sistema amplo, participativo, social, para um sistema que só vai interessar aos grandes bancos, que é o sistema de capitalização. Todos os servidores, principalmente não só os que estão inativos, mas também da ativa serão atingidos, os pensionistas serão atingidos de uma forma brutal, as mulheres são as mais prejudicadas dentro desse processo, que serão as mais atacadas durante essa reforma da Previdência. Existem muitos aspectos. Professor de Direito Trabalhista da Universidade Metodista de Piracicaba, Tiago Schoff, também é advogado e defendeu na audiência pública a necessidade da reforma previdenciária. É importante porque a sociedade está mudando. A base social hoje da Previdência é uma base de solidariedade, uma base em que quem está na ativa sustenta quem está inativo. Acontece que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo e os trabalhadores, eles vão ter algum problema no futuro para receber sua aposentadoria se nada for alterado. Porque a base de contribuição vai diminuir muito e a base de recepção, quem vai receber os benefícios, vai acabar onerando demais quem está ainda no mercado. E não é só isso. O emprego e a informalidade, elas hoje são evidentes, né? O desemprego e a informalidade, e isso precisa ser alterado não só com a reforma da Previdência, como com outras reformas.
Especialista em direito previdenciário, o vereador Matheus Heller presidiu os trabalhos. Ele se declarou contra a reforma da Previdência. A TV Câmara, Heller fez uma avaliação do encontro. Hoje nós tivemos aqui pessoas que são contra a reforma e também pessoas que são a favor da reforma. E tivemos um debate extremamente construtivo, um debate respeitoso. Em nenhum momento houve desrespeito para quem é a favor ou quem é contra. Então, isso demonstra que as pessoas que estiveram aqui são pessoas que têm conhecimento para poder discutir a necessidade da reforma e outras apresentaram a não necessidade da sua reforma, mas independente da opinião, o respeito foi o que se manteve o trabalho. Eu avalio de uma forma extremamente positiva, porque quem ganha com isso é a população. O parlamentar explicou que o objetivo agora é se deslocar até a capital federal para entregar aos congressistas uma moção de repúdio contra a PEC número 6 de 2019, que regulamenta a reforma da Previdência. O encaminhamento dado é que nós apresentaremos uma moção contra a PEC 6 de 2019 e iremos até Brasília entregar oficialmente essa PEC no Congresso Nacional, dizendo que os representantes da população de Piracicaba são contra a reforma da Previdência Social. O vereador Marcos Abdala retomou proposta que visa a proibição de fogos de artifício no município. Ele protocolou o projeto de lei na última sexta. A primeira vez que protocolamos o projeto, ele foi um genérico. Então, houve muitas dúvidas em relação à sociedade, aos fabricantes e aos comerciantes. São Paulo aprovou essa lei. Aí nos dirigimos até lá, falamos com o prefeito Bruno Covas e pegamos o que interessava para a gente esclarecer mais a população. Porque havia preocupação que a nossa lei da proibição dos fogos fosse atrapalhar fabricantes e comerciantes. E deixamos específicos que são fogos de estampidos, né, com decibéis desaprovados, né, pela Comissão de Saúde. E também fogos que provocam gases nocivos e pesados à saúde da sociedade. Então, os fogos que envolvem explosão de luzes, eles usam menos pólvora, menos produtos químicos, então esses vão estar liberados. Esses ajustes que fizemos no projeto de lei é que nos deu o embasamento para que demos a continuidade. Quais seriam os benefícios? Seria a ótima comemoração, lembrança de festas, de alegria, mas aí você para pensar com relação aos malefícios. Quantas pessoas acabam tendo braços mutilados, ficam cegas, ficam surdas, ficam com cicatrizes eternas? Quantos animais que têm convulsão, que morrem? Que às vezes, inclusive, os abandonados de rua, que não tem para onde ir, ouvem o barulho no estrondo, buscam algum abrigo, acabam sendo atropelados. Aves que deixam ninhos e tentam sempre fugir na direção oposta e acabam em postes, em árvores, morrendo. Então, idosos cardíacos, enfermos, os autistas que sofrem muito com relação a isso, porque a audição deles é muito sensível. Então, se colocar numa balança, eu só vejo malefícios dos fogos de estampido. Na realidade, eu acho que isso é uma tendência nacional. Morando em Piracicaba, morador representando uma entidade de Piracicaba, nós não podíamos estar de fora e de apoiar uma iniciativa tão bela que vai realmente ajudar muito a questão dos autistas, que a gente sabe o quanto que prejudica, e também os animais. Esse ano a CDL lançou o projeto Cuide Bem, Cidadania Animal, e até por isso a gente não pode ficar de fora de apoiar um projeto desse.
Um ponto de ônibus diferenciado foi inaugurado na última sexta-feira e deve se tornar um atrativo a mais no bairro Monte Alegre. O vereador Pedro Kawai e a vereadora Nancy Tami estiveram no local para prestigiar a iniciativa voluntária da comunidade. O bairro Monte Alegre, um dos pontos turísticos mais visitados de Piracicaba, devido à preservação de sua arquitetura histórica e suas atrações culturais e gastronômicas, ganhou mais um atrativo, o ponto de ônibus verde, no qual foram colocadas diferentes espécies de flores e plantas. A inauguração contou com a presença de moradores, do vereador Pedro Kawai, da vereadora Nancy Tami e do prefeito Barjas Negri, que comentou sobre a iniciativa. A fotografia aqui do abrigo de ônibus ficou uma coisa muito bonita, tá certo? Eu espero que isso possa se repetir em vários bairros. O engenheiro agrônomo e idealizador do projeto, André Bailoni, da Vertigarden, instalada no Monte Alegre, explicou como funciona o ponto de ônibus verde. Ele é um jardim todo automatizado, ou seja, existe um sistema de irrigação que no horário programado ele funciona. E já que a gente está provendo uma irrigação automatizada, nós instalamos também um dosador de adubo. Então o que é isso? Toda vez que a irrigação é acionada, o adubo líquido passa também pelas plantas, então a planta bebe água e come os nutrientes toda vez que a irrigação é acionada. Então, assim, os cuidados, eles ficam minimizados, né? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Simplesmente retirar uma folhinha que fica mais seca, ou de repente, se der alguma praga, uma borboleta vem e coloca lá os ovinhos e nasce lagartas. E isso acontece à noite. No dia seguinte, a gente chegar, tiver as folhas todas comidas, existe a necessidade de alguma reposição, mas a gente vai cuidar com carinho desse jardim, né? A gente vai assumir a manutenção dele junto com a associação do bairro, uma vez que é um cartão de visitas aqui pra gente. Os moradores aprovaram a iniciativa. O presidente do Centro Comunitário Fortunato Fleury Suniga, o Renato, disse que o jardim é algo inédito e bem-vindo. É uma coisa inédita, acho que em Piracicaba não tem. Então eu falei, pelo menos vai ser o primeiro, né? Da cidade, já vai ser uma grande coisa para a gente, né? Espero que ele conserve, que fique bonitinho, que ninguém venha fazer vandalismo aí, né? A vereadora Nancy Tami, que é engenheira agrônoma, disse que atitudes como a da comunidade do Monte Alegre trazem esperança para um mundo melhor. Primeiro, para chegar numa ação dessa, já existe uma sensibilização. E a gente sabe que esse lugar é um lugar assim que tem sua história com um vínculo muito forte com o nosso município, com a natureza. E acho que esse olhar ainda permanece. E a gente vê o cuidado de muitas casas. Eu vim mais cedo para passar pelas ruas e senti o quanto existe essa semente aqui na comunidade. E é forte. Eu fico assim sensibilizada, feliz, né? Eu acho que a gente tem esperança. Eu acho que ver uma atitude dessa é simbólica, é uma sementinha, mas nos traz esperança para um mundo melhor. O vereador Pedro Kawai comentou sobre a alegria de presenciar a inauguração de algo inovador. É uma alegria muito grande de presenciar um momento como esse. A iniciativa da empresa, dos moradores do bairro, de adotar um ponto de ônibus de uma maneira inovadora, que é um jardim vertical. Nós sabemos a importância do meio ambiente, das flores, para alegrar o dia a dia das pessoas. Então, acho que isso que sirva como exemplo para toda a cidade, que a gente possa ter cada vez mais pessoas e comunidades envolvidas, não só na conservação, na adoção, mas na inovação do patrimônio público. Confira agora as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para cozinheira residencial, farmacêutico, líder operacional, mecânico de automóvel, mecânico soldador, operador de extrusora, pedreiro, representante comercial, técnico de metrologia e técnico em nutrição. Para pessoas com deficiência, há vagas disponíveis para empacotador e auxiliar administrativo. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, e às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Veja os eventos programados para esta semana na Câmara de Vereadores de Piracicaba.
Olá, confira os próximos eventos que serão realizados na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Na tarde de terça-feira, haverá palestra sobre tabagismo, por iniciativa do vereador Paulo Campos, com início às 7 horas no segundo andar do prédio anexo da Câmara. Também na noite de terça, a Escola do Legislativo promoverá o curso Introdução à Astronomia Sistema Solar 1. A atividade possibilitará aos participantes conhecer as principais características do Sol e dos planetas, além da formação do nosso sistema planetário. O encontro será em 2 datas, sempre às 7 horas da noite. A primeira, no dia 14 de maio, será uma aula teórica na sala da escola. E a segunda, no dia 17 de maio, será uma aula prática no Observatório Astronômico Municipal de Piracicaba. As inscrições vão até 13 de maio no site da escola. Na noite de quarta-feira, haverá reunião solene em comemoração ao Dia do Gari e Reciclador Solidário. A reunião é de autoria do vereador Paulo Campos e tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre da Câmara. E na sexta-feira, para encerrar a semana, o vice-presidente da Câmara, vereador Pedro Kawai, entregará ao artista plástico Palmiro Romani o título de Piracicabanos Pré-Claros. A cerimônia tem início às 7h30 da noite no Salão Nobre da Casa de Leis. Acompanhe os eventos ao vivo por meio dos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da sua TV digital, pelo nosso site ou presencialmente na rua Alferes José Caetano, número 834, no centro. Saiba mais sobre o projeto Parlamento Aberto. Serviço de Informação do Poder Legislativo ao Cidadão, o SIC-Legis, também conhecido como SIC, criado pela mesa diretora, é um canal de comunicação de busca de informação sobre a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Para usar esse serviço existem 2 maneiras: presencialmente, aqui na sede da Câmara, Rua Alferes José Caetano, número 834, no centro de Piracicaba, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou no site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Nos 2 formatos, é preciso fornecer nome completo, número de documento válido e detalhar de forma clara e precisa qual é a informação requerida. O pedido é encaminhado ao Departamento de Documentação e Transparência, que fica responsável em orientar os interessados e informar sobre a tramitação do processo. Se for possível, as informações devem ser fornecidas imediatamente, senão o prazo de retorno não pode ser superior a 20 dias. Vale ressaltar que o Departamento de Documentação e Transparência deve dar um retorno sobre a informação solicitada no endereço físico ou eletrônico do requerente. Se houver algum impedimento para responder esse pedido, isso também precisa ficar detalhado. Bom, e quais informações são essas? Tudo o que a Câmara desenvolve, desde a tramitação de projetos, gestão dos recursos públicos do orçamento do Legislativo, assim como as atividades realizadas aqui, como as audiências públicas e reuniões ordinárias. Informação pública é um direito do cidadão e um dever do Estado. Câmara, rumo ao Parlamento Aberto. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Todas as reportagens apresentadas estão disponíveis no site câmarapiracicaba.sp.gov.br/TV Câmara. E agora você confere a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta segunda, dia 13 de maio, na qual os vereadores irão analisar a redação final de 2 projetos de decreto legislativo, 2 moções e 7 requerimentos em discussão única, além de 3 projetos do Executivo em primeira discussão, todos relativos à criação de cargos e funções. Também nesta reunião, o vereador Ronaldo Moschini entregará a moção de aplausos à equipe médica da Unimed. Na próxima quinta, Marcelo Bandeira está de volta com mais uma edição do Jornal da Câmara. Boa noite.